Como é que um professor e empresário em múltiplas áreas cuida da sua saúde mental? É isso que a gente vai descobrir hoje. O professor Wilson foi responsável por fundar a Ages Empreendimentos Educacionais LTDA. Ele revolucionou a educação aqui no nosso país, principalmente no Nordeste. E hoje ele atua investindo no turismo em Sergipe, principalmente na capital Aracaju, também através de outros negócios no ramo da agricultura e da pecuária. Hoje a gente vai conversar com ele para descobrir como a psicologia foi utilizada no seu dia a dia, na vida pessoal e no mundo dos negócios para ela obter tanto sucesso. Perguntando para você, o que é saúde mental? O que você entende por esse termo? A saúde mental, ela te ajuda a tomar as melhores decisões. Se você não tiver saúde mental, as suas decisões serão sempre contrariadas, porque você não vai ter o raciocínio necessário. Então, para mim, o principal requisito para você ter saúde mental, você ter propósito, você buscar a ética, eu estou falando de ética agora, como avisada da vida boa numa instituição justa com e para o outro. Seja como sujeito social, seja na família, seja na educação. Enfim, o comportamento geral, ele perpassa pela saúde mental. Então, professor, obrigado por receber a gente. Eu queria começar perguntando para você o que é saúde mental. O que você entende por esse termo? Primeiro, te parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Nós vivemos num mundo dinâmico, em que aqueles que tiverem as melhores ideias e fortalecidas por iniciativas, com certeza vai ocupar os melhores espaços. E os parabéns vão porque você está pensando em ajudar as pessoas a tomarem decisões, a entender sobre o comportamento de uma forma geral, seja ele empresarial, seja ele na sociedade. Então isso vai com certeza frutificar e ajudar a muitos. Obrigado. Como eu vejo a psicologia? Você pergunta o que é a psicologia? O conceito? O seu conceito de saúde mental. Saúde mental. Saúde mental. Tá. Para mim, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, a saúde mental para mim é você ter tranquilidade, que essa tranquilidade reflita no seu comportamento e você ou se comporte ou tome as melhores decisões, enfim, que a sua mente possa ser a principal ferramenta para você viver de forma plena, seja como sujeito social, seja na família, seja na educação, enfim, o comportamento geral, ele perpassa pela saúde mental. Eu vejo muita semelhança no seu pensamento com o de Sêneca, filósofo estoico da antiga Grécia. Ele falava muito sobre a vida tranquila, a vida retirada, a vida da felicidade, que era esse bem viver de fato, né? Você conseguir utilizar todos os seus componentes humanos para ir em busca, não necessariamente da verdade, como os filósofos iam, né, na Grécia, mas sim de uma vida bem vivida. Ele falava muito que assim, não é que a gente tem pouco tempo de vida, né? É que a gente na maioria das vezes desperdiça muito do que nos foi dado. Então ele trazia muito essa perspectiva de, como o senhor falou, né, de aproveitar bem a vida, aproveitar esse tempo que nos foi concedido e utilizar da melhor forma, né? Acho que acaba batendo bastante. Você já chegou a ler algo sobre o Sêneca? Sim, eu tenho algumas leituras e nós temos a leitura dos livros, mas temos a leitura do mundo. Então eu sou muito orientado, toda a minha conduta é orientada pela leitura de mundo. Eu sou uma pessoa que as minhas decisões, elas passam por várias reflexões. E reflexão para mim é a capacidade que você tem de olhar para você mesmo. Você não consegue refletir olhando para o outro, tá? Você observa o outro, você observa a conduta das pessoas, mas você traz para si. E que essa reflexão, que é o olhar para você mesmo, a partir do objeto observado, a partir da observação, você muda a sua conduta e procura ser uma pessoa melhor. Então, é isso que você explora nesse questionamento. Eu tenho uma prática diária de refletir sobre a minha conduta. E ela começa ao amanhecer, antes de levantar, e se encerra no momento em que eu deito. Todos os dias eu converso com Deus, agradecendo a Ele pela possibilidade de tudo que eu fiz ter contribuído para a vida das pessoas e, consequentemente, para a minha. Então, eu fico satisfeito quando faço a minha avaliação ao final do dia e percebo que tudo que eu fiz contribuiu para que eu fosse uma pessoa melhor. Se eu encerro o dia de hoje contribuindo para ser uma pessoa melhor, certamente amanhã eu começarei o dia muito mais fortalecido espiritualmente, começo o dia com uma mente tranquila, que a mente, conforme falamos lá no início,
é a principal ferramenta para conduzir as suas atitudes, as suas ações, sim, a sua forma de pensar. Se você tiver com sua mente ocupada, esse conteúdo da mente é que vai te direcionar. Digamos que nós estamos aqui num momento de muito conforto espiritual, de muito conforto mental. Então, quando a gente sair daqui, nós estaremos inspirados para fazermos algo, para fazermos o bem, para praticarmos o bem. Se me permite interromper rapidinho, já estou inspirado a continuar com o projeto, né? Pensando, pô, ainda bem que eu comecei, porque senão não ia estar aqui hoje. Não, é perfeito. Se o contrário, estivéssemos aqui agora, numa reunião de conflito, numa situação que mexesse com a nossa mente, com o psicológico, a gente sairia daqui, com certeza, tendo uma conduta, no mínimo, cabisbaixa, no mínimo de tristeza, e etc. E isso a gente não transferiria para os demais. Então, eu acredito que essa reflexão, essa capacidade do sujeito olhar para si próprio, favorece o sujeito pensante, e assim como favorece as pessoas que estão em sua volta. Até porque há quem diga, e eu acredito, que um pedaço de nós somos nós mesmos, e o outro pedaço de nós é resultado das pessoas com quem a gente convive. Sim. Então, se você convive com pessoas com a mente leve, com a cabeça boa, certamente você será orientado para a leveza. Se você convive com pessoas pesadas, com pessoas que muito preocupadas em nomes, muito preocupadas em pessoas, isso é muito ruim. Eu quero dizer o quê? Os mais inteligentes, numa mesa de discussão, num bate-papo, eles se preocupam em falar de ideias. Se preocupam em falar sobre tudo que seja bom, que possa prosperar para a humanidade. Já as pessoas negativas, é o que se chama os mau-agoros, eles começam a se preocupar com nomes e com pessoas. Eles falam o tempo inteiro sobre as pessoas. Eu penso que a gente não deve focar nas pessoas, principalmente quando for para falar mal. Se preocupar com a conduta do outro. Não, o outro é o outro. Você pode observar o outro, refletir a atitude do outro, para que, se a atitude do outro for muito boa, você vê aquilo como uma referência. Sim. E pratica. Se a atitude do outro for negativa, você desconsidera e nem observa. Porque se você observar muito, você vai absorver aquela energia negativa, e aí, em se tratando de mente, eu sou muito da teoria das energias. Eu penso, eu acredito, eu vivencio no dia a dia o reflexo na nossa conduta do que vem da nossa mente. Sim. Então, a nossa mente ela absorve as energias boas ou energias ruins, negativas. Eu percebo na sua fala que você tem aqui no Instagram eu tenho criado um bordão, no final todo vídeo eu finalizo com prática e autoconhecimento. Eu percebo que você conseguiu, como você próprio falou, nas experiências da vida, né? Você foi pegando esse autoconhecimento. Acredito que isso tenha sido útil para você, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Qual o principal aspecto você acha que o autoconhecimento te favoreceu? Então, o autoconhecimento, ele vem lá até da minha história. Tá? A minha mãe, ela não tinha a mínima condição de passar orientações bem pontuais da minha conduta. Seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista em vários aspectos, principalmente social e orientação profissional. É diferente de vocês hoje que tem um pai que acompanha, o pai quer ver psicólogo, o outro pensa em ter um filho médico, advogado, professor e etc. A minha mãe ela não tinha competência para me passar essa orientação. Então, desde criança, o autoconhecimento, a busca de melhorias para mim mesmo, ela foi necessária para que eu chegasse até onde cheguei. O que a minha mãe me ensinou? Ela ensinou princípios, né? Dentro dos princípios e valores, exatamente. Então, aí eu me apropriei dos princípios e dos valores e procurei me firmar como sujeito social, como sujeito empresário, como professor e etc. Um dos valores orientados por ela é relacionado à ética. Ela dizia assim, quem se junta com porcos, farelo come. Hoje a gente reflete à luz do filósofo, diz-me com quem anda, que eu te direi quem tu és. A gente volta um pouquinho do que eu já falei antes. Né? As pessoas com quem a gente convive define o nosso conceito social,
define o nosso conceito profissional e por aí vai. Sim. Então, minha mãe ensinou muito a ser honesto, ensinou muito a ser trabalhador, tá? Ela sempre disse que aquilo que não é seu não tem valor. Você tem que valorizar aquilo que seja seu. Até porque o valor, de certa forma, está na conquista, né? Exatamente, no esforço para você conquistar as coisas. Então, o autoconhecimento, você ser, que tudo possa partir de você, eu entendo que tem uma solidez maior, te dá muito mais segurança. Quando você reproduz uma prática, quando você reproduz o que o outro pensa, o que o outro fala, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma relação do que você acredita com o que o outro está dizendo, isso se torna fragilizado. Então, eu sempre procuro buscar aquilo que possa trazer os melhores resultados para mim. Até porque nós estamos vivendo um momento inteligências artificiais, né? Que então, tudo estará aí à nossa disposição. Dia, né? É importante você ter definido o seu propósito de vida. Ultimamente eu fiz uma palestra sobre a pirâmide da prosperidade. Eu acompanhei pelos stories. Eu vi que teve em Aracaju no final de semana passada. Teve em Aracaju semana passada. Eu falei lá em Pernambuco, no Instituto Êxito, foi num evento de formação de empreendedores. Então essa pirâmide da prosperidade é muito bacana, que convida a uma reflexão muito boa. E ela estaria baseada nesses valores e princípios éticos. Um dos pilares está nos valores. Tá? Os valores que é a ética, que é a solidariedade. Você não pode viver pensando somente em você. Tem um momento da vida, tem um momento da vida que você tem que pensar muito em você. Os jovens, né, você não pode, muito cedo, antes de definir a sua carreira profissional, você está muito preocupado com o outro e esquecer de você. Na sua idade você tem que estudar, você tem que investigar, você tem que focar em você, pensando em um dia você ter uma vida equilibrada, uma vida financeira, um conhecimento sólido para poder contribuir com a vida dos outros, tá? Mas no momento você tem que pensar muito em você. Então, qual é o seu propósito como jovem, como psicólogo, como um professor independente? Qual é o seu propósito como família, como filho, como esposo, como amigo? Então nós temos que ter propósito, tá? Então, esse propósito voltado para a prosperidade, ele passa por alguns pilares. E assim como tudo começou comigo, eu tinha um propósito de vencer na vida, porque eu vim da exclusão. Então, para atingir esse propósito, eu tinha que me sustentar em quê? Se a minha mãe não tinha condição financeira, e até a condição educacional dela era limitada para aquilo que eu queria. Então, o meu propósito permitia um dia vencer na vida e ter autonomia. Então, perseguir esse propósito o tempo inteiro. Ter autonomia. Um dia poder viver fazendo o que eu gosto, sem precisar prestar contas para alguém. Como é que o senhor se sente hoje tendo alcançado essa vida? Tendo alcançado então, eu me sinto assim, plenamente realizado, porque eu segui as diretrizes que deveria seguir. E quais foram as diretrizes que eu deveria seguir? Primeiro, ter uma capacidade para avaliar as tendências. Tá? Então, toda decisão que você for tomar na sua vida, profissional, principalmente, você precisa avaliar a tendência. Por que eu coloquei uma faculdade, um colégio particular em Paripiranga? Porque não tinha escola particular. Então, a escola pública não estava dando conta. E é natural que as pessoas tenham a opção da iniciativa privada e da pública. Então, deu certo a escola. Por que eu pensei numa faculdade em Paripiranga, uma cidade com 7 mil habitantes? Porque, naquele momento, a tendência para o mercado educacional era de que todos precisavam entrar numa faculdade. Então, eu investi, ninguém acreditava, nós somos pioneiros e deu certo. Em que momento eu vendi a faculdade? Quando eu percebi que a tendência era uma queda do ensino superior como negócio, por conta do EAD, e logo veio a pandemia, e por aí vai. Então, eu observei a tendência e tomei uma decisão assertiva. Tá? Aí, depois das tendências, você precisa ter conhecimento. Você não pode tomar nenhuma decisão. Um dos pilares da prosperidade é saber. Então, todo profissional, toda pessoa, e o profissional principalmente, ou a pessoa física, independente de qualquer coisa,
ele precisa se orientar pelos pilares da educação, que são 4. Eu criei o 5º, que é, nós precisamos aprender. Você precisa aprender a aprender. Como é que se aprende a aprender hoje? Falamos há pouco você citou aí a inteligência artificial. Sim. Gente, a inteligência artificial estará aí para resolver metade dos problemas dos profissionais e da humanidade. Para mim, ela não é ameaça. Para alguns, se utilizada da forma correta, né, professor? Ela é uma ferramenta. Se a pessoa usar da forma errada, ela vai acabar se acomodando, vai usar como muleta e não, vai usar ou se não usar, se você não usar a inteligência artificial, outro vai usar e vai ocupar o seu espaço. Então você precisa aprender a aprender, você precisa aprender a fazer tecnicamente, precisa ter competência técnica. Você precisa, no mundo de hoje, aprender a ser uma pessoa diferente. Nós estamos vivendo num mundo em que é obrigação nossa fazer tudo certo, mas as pessoas estão fazendo tudo errado. Então você precisa ser uma pessoa diferente, com princípios éticos que orientem a sua vida. Porque se você for mais um no caminho do erro, você vai cair na vala comum. Então procure ser diferente, procure ser correto, procure ser ético, procure ser estudioso, procure ser uma pessoa que possa agregar valor à vida das outras. Depois do ser vem o conviver. Você precisa aprender a conviver com o mundo. Conviver com tudo, conviver com a dor, a sua dor, a dor das pessoas que você gosta, a dor humana de uma forma geral. Aprender a conviver com as incertezas. Nós estamos vivendo hoje um mundo de incertezas, principalmente o Brasil. O Brasil passa por uma crise, vai enfrentar uma crise pesada nos próximos anos. Instabilidade política que já vem se consolidando. Completamente. Então, nós vivemos num país caminhando para o socialismo, tá? E com base capitalista. Ou seja, é um país que vive do que os empresários produzem, mas a forma de distribuição dessas riquezas está perpassando por um segmento da sociedade que está sendo desestimulada para a produção e para o trabalho. Deixa eu só te interromper rapidinho, porque eu estudei no seu colégio, na AGES, né? E eu lembro muito de uma professora que eu tive de geografia, na Kelly, que ela falava da inversão da pirâmide. Ela falava, olha gente, no momento a pirâmide está começando a se inverter, e daqui a alguns anos, quando vocês já tiverem formato, quando vocês forem ter suas próprias famílias, a pirâmide já vai estar invertida. Então vai estar nascendo menos gente do que hoje, e a população que acaba porventura morrendo, ela vai se manter por mais tempo, a longevidade vai aumentar. Então você tem essa inversão da pirâmide, e como o senhor falou, se não administrada bem pelos governantes, a gente acaba tendo mais problemas, né? Perfeito, concordo plenamente com o que você pensa. E aí o último pilar seria transcender. Foi o 5º que você colocou, o 5º, né? Isso. Isso eu defendo, eu pretendo pesquisar e publicar, escrever e publicar. Você precisa ter a capacidade de transcender, ou seja, ir além de tudo que as pessoas estão fazendo. Se você observar o que você está fazendo aqui agora, o que nós estamos fazendo, tem muita gente fazendo. Podcast pegou bastante, sim, é algo muito importante. O perfil no Instagram, hoje em dia, como eu estava conversando com alguns colegas, se a gente não tem um perfil no Instagram, como é que você acha que o pessoal vai achar a gente? Porque a maioria do público está no Instagram, né? Exatamente. Hoje a gente vai entrevistar as pessoas na empresa, e aí a primeira coisa que eu peço é qual é o seu Instagram. Então, o Instagram, ele mostra o que a pessoa é. Sim. Então, se você é um executivo, se você observar, no meu Instagram, a fotografia eu estou lá de blazer, acho que eu estou de blazer. Ou no mínimo com a camisa que mostra que eu sou um executivo. Então eu vendo aquela imagem de executivo. Se você observar os conteúdos que eu publico, todos têm relação com o meu pensamento, com o que eu estou dizendo aqui agora. Eu defendo muito o turismo, eu sou hoje assim, um entusiasta do turismo de Sergipe, a gente vai estar contribuindo bastante para que o turismo possa ocupar a melhor posição do Estado e do Brasil como destino. Eu publico sobre princípios orientadores de vida, porque eu me considero uma pessoa vencedora. Então, quem vence tem história para contar, ninguém vence por acaso. E tem história para inspirar os outros também. Hoje eu recebi alguns amigos lá em casa no almoço e eu falava o quanto tudo foi difícil para chegar até aqui. Eu já cheguei a trabalhar, o dia tem 24 horas, eu passei, acredito que mais ou menos 15 anos da minha vida trabalhando 18 horas por dia. Tá? Então, para quem não sabe, pessoal, para aqueles que não sabem, o professor hoje é um empresário de sucesso, mas ele veio de um background muito difícil. Aos 8 anos de idade, se não me engano, o professor já trabalhava limpando sapatos. Isso. Então, todo esse processo, a gente vê hoje um case muito grande, principalmente quando você foca no recorte do Nordeste.
você teve uma empresa educacional que foi muito grande, que foi vendida em 2019, né? E hoje ele atua nos ramos de agronegócio e também de hotelaria, como eu estava falando. Então, não foi sempre assim, né? Todo esse sucesso no campo empresarial e também no campo pessoal, como a gente está vendo, ele é muito baseado em valores e éticas, foi construído com suor e com muito esforço. Perfeito, é nessa direção. Professor, aqui, voltando um pouquinho para a questão da saúde mental, quais hábitos hoje você adota para cuidar da saúde mental? Porque, por exemplo, na época que você estava construindo a sua carreira, como você mesmo falou, trabalhava de 8 horas por dia, até mesmo até mais. E isso hoje a gente sabe que, se prolongado por muito tempo, a gente acaba tendo malefícios, né? Mas claro, por um momento, por um determinado tempo da vida, aquilo vai ser importante. Então hoje, na qual você já pode desfrutar de todo o trabalho que o senhor construiu, quais são os hábitos que você acredita que cuidam da sua saúde mental? Então, primeiro é algo que transcende um pouco a aparência ou o que muitos acreditam. Uhum. Para ter saúde mental, eu procuro viver intensamente. Tá? E o que é que significa viver intensamente? As pessoas costumam dizer que viver intensamente é participar de todas as festas, é viajar muito, mas não é só isso. Para você ter uma saúde mental, primeiro, você precisa se orientar no princípio da paz, você precisa ter paz. Sim. E aí uma palavra bacana que eu escrevo muito sobre isso. A paz é um sentimento nobre, a paz significa leveza. Agora, para você ter paz, o que você precisa? Ser um cumpridor de contratos. Então eu acertei. Quantas vezes você tentou estar aqui comigo? Rapaz, a gente falou, acho que 3 ou 4. 3 ou 4 ou assim, 5 das recentes, vezes, né? E não foi possível, das recentes. Porque eu tenho uma agenda muito intensa. Mas hoje eu disse que eu te atenderia. Sim. Então hoje eu tinha que te atender de qualquer forma. Se eu não te atendesse hoje, eu ia sair daqui com um peso e que a minha paz estaria comprometida. Entendi. Então, a paz é você cumprir contratos. Se você quiser ter sucesso, se você quiser ter saúde mental, comece buscando a paz. Tá? A paz é você cumprir todas as suas obrigações de filho, de pai, de esposo, de amigo, de empresário. Se você cumprir tudo aquilo que seja peculiar da sua pessoa, da sua profissão, você pode ter certeza que nunca terá um problema de saúde mental. Uhum. Agora, se você deixar de cumprir, o que é perder a paz? Perder a paz é desvio de conduta para tudo que eu já coloquei aqui. Uhum. Se você desvia sua conduta a ponto de ser desonesto, de você contratar e não cumprir, de você comprar e não pagar, de você acender a luz e não apagar, tá? De você abrir a porta e não fechar. Ele sempre começa nos pequenos passos, né? Pequenos passos. A base começa desse. Exatamente. Então, alguém vai te chamar a atenção. Você será repreendido. E aí, isso passa a ser uma prática. Quando você relaxa na vida, você vai relaxando, 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 ou você vai praticando pequenos atos e de repente você se encontra no fundo do poço e que não vai ser possível mais sair. Aí nunca mais você vai ter saúde mental. Então, para mim, o principal requisito para você ter saúde mental é você ter propósito, você buscar a ética. Eu estou falando de ética agora como a visada da vida boa numa instituição justa com e para o outro. Ou seja, queira ter a vida boa. Uhum. O que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é você definir uma rotina que te traga essa paz e que te dê qualidade e que te dê saúde mental. Então, me faz muito bem, ao acordar, fazer uma leitura. Uhum. Me faz muito bem descartar tudo aquilo que as redes sociais, tudo aquilo não, grande parte do que as redes sociais está trazendo para a gente. Sim. Nós estamos vivendo um momento de um vazio existencial muito grande. É muita gente publicando bobagem. O que tem valor hoje? As coisas curtas, ligeiras, sim, e que conteúdo de baixa relevância, que não gere uma provocação para as pessoas ter trabalho para entender. Sim. Então, o fácil hoje é que está ocupando espaço. Eu discordo disso. Então, eu repudio. Todos os dias, antes de dormir, ao acordar, eu revisito as redes sociais para entender
o que está acontecendo. O porquê você está ali, o porquê está utilizando. Isso, só que o algoritmo, ele já classifica aquilo que eu gosto. Entendeu? Quando eu abro, já não vem muita bobagem. Né? Vem muito sobre os animais, sobre natureza, sobre turismo, sobre empreendedorismo, sobre paz, sobre festas, que eu gosto muito de festa. Eu quero dizer que não são as festas que caracterizam a minha vida boa, o aproveitar a vida. Eu gosto Mas muito essa de paz ver, que você vivencia no dia a dia. porque a festa é um lugar para você celebrar os precedentes, ou seja, você só se sente bem numa festa se você tiver o que você celebrar. Verdade. Então a festa é o lugar de você fazer aquela viagem mental para dizer assim, nossa, que coisa boa. O que é que eu reflito numa festa? No momento em que beber, nem muito, porque eu sou diferente dos outros. Por incrível que pareça, eu curto mais a festa quando bebo pouco. Tá? Se eu beber, eu nem bebo muito. Mas se beber, para mim não tem muito sentido. O só melhor dia, né? o melhor dia do carnaval para mim é no Camaleão, domingo. Então no domingo eu não coloco nada, eu não bebo nada. Eu curto todos os momentos, da hora que saio de casa até a hora que chego, porque eu sei a hora de chegar, eu sei com quem eu vou me relacionar, eu aprecio todo o percurso do trio e não bebo. Tá? Então eu procuro aproveitar o máximo daquele momento. Viajar. Viagens para mim é a consolidação de uma vida boa. Tá? Porque na viagem, a viagem tem várias abordagens. Você tem a cultural, né? O turismo geralmente ele vem com um olhar cultural, gastronômico, de natureza, né? Apreciação da natureza, e conhecimento de uma forma geral, tem um olhar linguístico, enfim, você se insere no contexto do mundo, isso é muito bacana. Eu tenho muito orgulho hoje de dizer que eu já dei a volta ao mundo 3 vezes. Algumas vezes. 3? 3 vezes. E dar a volta ao mundo é você sair de São Paulo, aí você vai lá para Dubai, de Dubai você vai para o Japão, e depois você volta para Nova York. Então é exatamente isso aqui, você dá uma volta ao mundo. Eu já fiz isso 3 vezes. 3 vezes, já fiz 3 vezes. E eu isso é muito legal. Cada vez eu consigo pegar um conhecimento diferente. Algo diferente que me torna a pessoa que eu sou. Perfeito. Professor, eu queria, você falou um pouquinho sobre a questão da faculdade, né? Eu queria entender um pouco como é que o senhor, há tanto tempo atrás, talvez 10 ou 20 anos, trouxe a ideia de trazer a psicologia aqui para Paripiranga, como um curso de ensino superior, sendo que ela não era tão reconhecida, ela tem começado a bombar agora depois da pandemia. No ano passado ela foi o segundo curso mais procurado na USP, né? Mas lá no passado não era dessa forma. Então qual foi o insight que o senhor teve para eu preciso trazer psicologia para Paripiranga ou outros cursos então, também? A inspiração para o curso de psicologia veio da necessidade da psicologia educacional. A Faculdade de AGES, ela nasceu na região com o propósito de contribuir para a educação, porque eu vejo a educação como o alicerce para se chegar ao desenvolvimento e à prosperidade como pessoa e o desenvolvimento como sociedade. Então, qual foi o primeiro curso colocado pela faculdade? Letras, porque a gente precisava formar professores de língua portuguesa. Depois vieram as demais licenciaturas. Para mim, a força maior para desenvolver esta região estava na educação. Tá? Aí depois pensou-se na administração, e aí a ciência foi ajudando os meninos e a sociedade a pensar um pouco mais, de que naquela época não existia marketing, né? Naquela época a gestão de recursos humanos era muito limitada, então a gente entendeu que a região já tinha empresas que precisavam desse conhecimento. Contabilidade era algo muito raro, na época a contabilidade era feita pelos técnicos, era curso técnico em contabilidade, então veio a contabilidade. Logo depois veio a necessidade de se promover o direito, a justiça, que veio o curso de direito. E a psicologia, ela nasceu da necessidade exatamente de atender à educação. Então era a psicologia educacional o nosso principal propósito. Só que quando ela chegou, as escolas já estavam bem estruturadas, foi muito importante, e contribuiu bastante, porque hoje, por sinal, há uma necessidade muito grande das escolas ter uma equipe técnica para dar conta das crianças que estão aí com
um índice muito alto de autismo, principalmente, né? O autismo tem sido, nós temos um diagnóstico muito elevado de autismo, mas não somente autismo, TDAH, infelizmente tem outros problemas de comportamento humano, vamos falar assim. Sim. Então, eu não errei em pensar em trazer o curso de psicologia para atender essa necessidade da escola. Só que a Faculdade AIS, eu tenho muito orgulho de dizer, ela contribuiu para o desenvolvimento. E contribuir para o desenvolvimento é gerar economia. As empresas chegaram. Então, essa psicologia, desde a psicologia social, ao comportamento do ser humano, de uma forma geral, porque a psicologia ela estuda a mente, a psicologia ela estuda o comportamento da pessoa e orienta para que se tenha as melhores respostas. E quem hoje não precisa de um psicólogo? Pois é. Né? Todos precisam do psicólogo. A psicologia está sendo a profissão da década. Eu não diria nem do século, era da década. E a tendência é que a partir de agora vocês sejam muito mais importantes para a sociedade, porque há uma carência muito grande. É todo esse contexto de sociedade, o contexto econômico, o contexto político, o contexto social tem gerado um desencontro de ideias. A família hoje tem sido a maior responsável pelo desconforto, eu vou falar assim para ser mais elegante, pelo desconforto das crianças, dos jovens, dos adolescentes, da escola. A família ela perdeu um pouco a noção da responsabilidade de formar, por vários motivos. A dificuldade de entender o comportamento humano, que é aí onde a psicologia entra para ajudar a família a sinalizar. Depois, pelo o momento em que se vive de perda de valores, tá? Entre eles o respeito, muita perda de respeito. Os pais não se dão conta de como educar uma criança na perspectiva do respeito. E elas estão formando um cidadão para o mundo também, né? Perfeitamente. E então isso transcendeu para o mundo dos negócios, que a psicologia hoje é uma necessidade universal. Então, até mesmo sem... quando eu fui para psicologia, eu não pensei nesse intuito necessariamente, mas eu acho que eu acabei acertando aí na tendência, talvez, né? No time de entrar. É uma tendência. Muito bem. Então, aqueles que estão para decidir qual curso fazer, uma das tendências hoje são todas as profissões voltadas para o comportamento humano. E, mudando aqui um pouquinho de assunto, agora vamos entrar mais na parte da psicologia financeira em si. Eu quero pegar um pouco do seu know-how, seu background de vida, para correlacionar com dois estudos. Na psicologia financeira, teve um estudo da década de 90, que ele delimitava assim, a partir de $95 mil como renda anual, a pessoa atinge o nível máximo de felicidade que o dinheiro pode proporcionar. Então, até aqui, você pode estar infeliz, mas quando chega aqui, você fica feliz. Daqui para cima, você vai ganhar agora $130 mil anuais, 150, você não vai ser mais tão feliz. Tem essa primeira perspectiva da década de 90. Agora, recentemente, a gente tem uma autora muito famosa, a doutora... Deixa eu pegar aqui. Eu acabei não colocando, mas eu li os estudos dela, acho que na semana passada, a doutora Anne alguma coisa. Depois eu vou colocar na legenda aqui, pessoal, para vocês buscarem. Mas ela criou um laboratório de pesquisa único para tentar entender a correlação entre esse estado de bem-estar subjetivo com o dinheiro. E ela notou o seguinte: não é necessariamente a quantidade, mas sim o quão bem você utiliza esse recurso que vai te proporcionar alegria ou não. Então, ela inclusive chegou a falar o seguinte: uma pessoa que tenha muitos bens materiais, uma conta bancária rica, mas que ela não se sinta rica por algum motivo, ou ela sinta que não utiliza bem esse recurso, ela vai ter, a nível fisiológico, cerebral, os mesmos problemas, os mesmos déficits, vamos dizer assim, de uma pessoa que vive na margem da pobreza. Então, olha que questão interessante, né? Isso acaba mesclando com o ambiente que você falou, né? Então, mesmo você tendo recurso, mas você não acreditando nele, você não usufruindo dele, você acaba tendo o déficit igual a quem não tem. Então, eu queria, você que passou por esses dois mundos, né? Tanto de quem um dia já foi pobre e agora está nas classes mais elevadas da status socioeconômico, você acha que esses dois estudos eles são corretos? Você vê que eles realmente se consolidam na prática? Como é que funciona? Então, o conceito de certo e errado ele é muito relativo, né? Mas aí eu já tenho um histórico, eu já senti na pele um pouco de cada coisa. Sim.
Aí falaram um pouco de felicidade. Para mim, a felicidade não depende do dinheiro. A tranquilidade, a paz, a segurança... É o principal. Sim, que isso é que gera também a felicidade. Uhum. Mas você pode ser feliz, por exemplo, as pessoas que recebem e vivem do Bolsa Família, elas vivem assim no mundo, no mar de rosas. Por incrível que pareça, porque elas têm uma visão que ter R$600 ou R$1.000 na sua conta segura todo mês para atender as necessidades básicas, isso já é O suficiente. Então, não significa que elas sejam infelizes. Comparando a pessoa que recebe R$1.000 e a que ele tem uma renda anual de US$1 milhão. Uhum. Então, esse aqui pode ser feliz e esse aqui infeliz, tá? Agora vem o quê? A felicidade depende da forma como você enxerga a vida. Sim. Depende da sua visão. Depende do seu eu, tá? Do seu eu consciente, do seu eu criativo, do seu eu coletivo, para você ver como os outros se comportam, em que os outros contribuem para você. Então, a felicidade é algo intrínseco do sujeito que não depende do que ele tem. Depende do que ele é. É tanto que eu sempre digo, a riqueza, tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Tá? Pessoas são tão pobres que só têm dinheiro. Porque para mim, o dinheiro, a felicidade é a soma do que você tem ou do que você não tem. Porque às vezes você é feliz em conquistar algo que você não tem. Uhum. Aquele desejo de conquistar, de querer, te torna uma pessoa sorridente. Traz motivação para aquela pessoa. Perfeitamente. Isso traz a felicidade. Né? Eu sou feliz, eu estou sempre rindo. Porque a felicidade, para mim, é a leveza, é a forma como se vê as coisas e que não deixa os problemas te afligirem. Uhum. Então, tem pessoas que podem ter vários problemas, mas ela é feliz, que ela se brinda. Ela não deixa, porque problema todos têm, né? Eu me considero uma pessoa com o mínimo de problema. Acho que assim, eu não vejo um problema na minha vida. Eu não tenho. Exceto ver que alguém está triste, alguma coisa assim muito leve, que não é peculiar a mim. Então, eu tive a felicidade de construir uma vida pautada em princípios e valores, que chegasse aos 55 anos, com 55 anos já conseguia atender ao meu propósito de ter, eu falei lá no início, de ter autonomia, liberdade e assim, uma vida saudável. Porque hoje eu conquistei prestígio. Uhum. Então, eu sou muito realizado por ter prestígio no meio social, eu tenho prestígio no meio cultural, eu tenho acesso a todos os artistas do país. Quantas pessoas não gostariam de ter acesso ao artista que é o seu ídolo? Uhum. Né? Como eu corri atrás de Bel há muito tempo e nunca imaginei que pudesse ser amigo de Bel Marques. Então, hoje dizer que eu posso falar com Bel na hora que eu preciso, que Bel é meu amigo, isso é bacana. E todos os artistas. Uhum. Eu consigo hoje ter acesso a todos eles. Você ter acesso ao meio político governamental. Eu não sou político, não me identifico com a política, eu nunca serei um político porque eu sou muito autônomo, cabeça dura e ao mesmo tempo democrático. Eu entendo que o político é o funcionário, é o empregado do povo, da população. Um político não pode desligar o seu telefone. Então, se eu fosse político, o meu telefone estaria à disposição de todos, como está hoje. Então, e eu não tenho mais tempo para isso. Então, não me identifico, mas eu tenho acesso a todos os políticos, a todos os empresários, às autoridades da educação superior, agora do turismo. Então, esse é um ponto que me torna uma pessoa realizada, tá? Depois, financeiramente, eu não sou uma pessoa rica, mas eu tenho o suficiente para viver 50 vidas com o que eu tenho hoje, com o padrão de vida que eu tenho hoje. Então, quantas pessoas chegam aos 55 anos nessa condição? Tem pessoas que estão aí aposentadas e ainda precisam trabalhar, porque a aposentadoria não é o suficiente para complementar a renda com o padrão de vida que ela teve antes da aposentadoria. Então, eu entendo que o dinheiro ele traz felicidade se você souber usar, tá? Então, como é que você usa bem o seu dinheiro? Primeiro, sendo simples.
Né? Você não pode ser arrogância. A arrogância é a parte de qualquer coisa. Como o senhor falou, você tem um custo de vida hoje que você pode se perpetuar por 50 anos, mas acredito que se fosse uma pessoa desregulada, poderia inclusive gastar a Perderia toda uma única toda. vida, né? Não, de jeito nenhum. Olha, eu nem sei quanto eu ganho, não sei, eu faço conta todo dia. Mas eu não faço conta para mostrar o que eu tenho. Eu tenho muita coisa. Eu tinha um helicóptero, não tenho mais porque eu tinha um helicóptero quando tinha as faculdades. E eu ficava encabulado, inibido, quando aquele troço parava porque chamava atenção, era um barulho muito grande. Então eu descia do helicóptero de cabeça baixa, meio encabulado. Então não tinha um helicóptero para mostrar. Hoje eu gosto muito de carro, é um direito meu. Eu quero trocar de carro todo ano. Né? Eu tenho os carros que eu sonhei, mas eu não saio na rua para mostrar os carros que eu tenho. Eu saio com aquele carro porque ele me faz bem, tá? E não para mostrar. Depois, eu tenho hoje a liberdade de fazer 5 viagens internacionais por ano. Gosto muito, faço isso com muito prazer. Isso me faz muito bem. Até porque tudo que eu vejo lá fora eu quero trazer para o Brasil. Tudo que eu vejo lá no Sul eu quero trazer para o Nordeste. E agora eu já estou querendo tudo que tem no Nordeste eu levar para o Sul também. Então é isso. Não é o dinheiro que faz. Tem muita gente que tem muito mais do que eu e talvez não tenha a leveza, a tranquilidade de vida que eu tenho. Tá bem, então o senhor estaria ali mais associado também com o estudo da doutora Anne, né? Nessa linha. Nesse sentido, né? Que você tem que ter e também saber aproveitar, né? Exatamente. Voltando à cena que ele tem um livro dele sobre a tranquilidade da alma, ele fala justamente disso, tipo, tem governantes que são escravos do seu eleitorado, tem empresários que são escravos dos seus clientes, então realmente você buscar essa paz, a liberdade e a autonomia é o que pode te proporcionar essa vida boa, né? E aí eu volto a dizer, todos se tornam escravos se ele não cumprir os contratos. Entendeu? Você tem que cumprir contratos. Se você contratou, cumpra. Né? Se eu contratei o funcionário para pagar 10 salários mínimos, eu tenho que pagar os 10 salários mínimos. Se faltar R$1, eu já não terei a paz que eu gostaria de ter, a saúde mental que eu gostaria de ter. Por quê? Eu posso até estar trapaceando o meu funcionário e nem perceber, eu posso não perceber, mas ele está comentando. A segunda pessoa vai ter um conceito diferente de mim, a terceira, a quarta, a quinta, aí chega um momento que eu vou ser um homem sem crédito. E uma das coisas que me faz muito bem hoje é ter credibilidade. Credibilidade está acima de tudo. Eu compro fiado em qualquer lugar. Tem Gustavo Lima, ele tem uma frase que é, não me diga o preço, me diga quantas parcelas você faz para mim. Então seria algo nesse sentido. Essa possibilidade. Eu posso comprar fiado, eu só não gosto de comprar, né? Todos me vendem, eu só gosto de comprar. Desde o tempo que eu fui funcionário do Banco do Brasil, eu comprei o primeiro Monza através de um consórcio. Agora, como eu fazia? Eu só comprei o consórcio depois que eu já tinha 6 prestações guardadas no banco. Já teve o planejamento, né? Todo o planejamento. Cumprir o contrato. Porque a pior coisa é você ser assalariado. Isso é uma doença mental. Você ser assalariado e ter o seu salário dependendo de comprometido, 3, 4, 5 meses. Não, eu era o contrário, eu tinha 6 meses guardado para pagar aquele carro, para responder pelos compromissos assumidos. É o que o pessoal chama hoje de reserva de emergência, né? O pessoal dos investimentos já exatamente. Você ter já um padrão de vida reservado. E falando sobre carros, que você entrou nesse assunto, quais são os carros que você mais gosta, que você sente que se realizou bem? Primeiro foi o Monza, e quais são os de hoje, por exemplo? Primeiro eu gosto de carro novo. Pode ser qualquer carro. Só que eu estou lendo agora, o Ferreirinha é um autor que é O Paladar Não Retrocede. O meu primeiro carro foi um Fusca, depois eu tive um Chevette, depois eu tive esse Monza, e aí eu fui... Hoje eu gosto muito dos carros da Volvo, né? E a minha paixão mesmo é Porsche. Né? Mas eu tenho um carro para cada... Eu gosto da Toyota para ir para as fazendas, tá? Gosto do Volvo para viagem em família, que eu vou pegar 8 pessoas, e gosto do esportivo Porsche para fazer minhas viagens livres, para andar aí a 220 km por hora. Já fiz até curso de piloto. Eu vi que o senhor postou no Porsche, e inclusive eu achei interessante trazer aqui para mostrar, porque eu também gosto de Porsche, não tenho um, mas a gente tem esse ponto comum. Eu tenho uma miniatura do Porsche lá no meu quarto. Muito você falou do carro, eu lembrei dele aqui. Coloque na sua mente que no futuro você vai ter o seu Porsche cinza. Amém.
Eu nunca imaginei ter um Porsche. Eu imaginava que um dia eu podia ter uma vida tranquila, né? Mas hoje eu tenho Porsche, mas tenho um Porsche. Não quer dizer muita coisa. Ruim seria se eu ter um Porsche, mas eu acho que eu sou muito mais do que o Porsche. Do que isso, justamente. Entendeu? Sou muito mais do que o Porsche. O Porsche é bom porque aproxima, a gente participa do clube dos ricos, o pobre lá sou eu. Né? A gente participa do clube dos ricos. Isso mesmo, né? Tem um clube Porsche, hoje mesmo. Hoje teve um almoço muito legal com os amigos lá em Salvador. Então é um hall de amizade. E tudo que amplie a minha rede de relacionamento, eu acho que isso é muito bom. Que esse é um dos pontos que te traz saúde mental, é você ter uma boa rede de relacionamento. Quanto mais pessoas boas você conhecer, melhor você será. Falando isso, eu lembrei agora de um estudo que uma professora minha de fenomenologia, ela passou. Era um estudo de Harvard, que eles mediram, é um estudo longitudinal, né? Então você pega uma pessoa de X idade e você vai acompanhar ela por, sei lá, 30, 40 anos. E essas pessoas, eles verificaram, assim, depois ao final do estudo, né? Qual foi o fator mais importante na sua vida? Eles falaram justamente isso, relacionamento. Então não é a quantidade de dinheiro, não é o que você fez, não é o status que você adquiriu ou não, não são os títulos, mas sim os relacionamentos. A qualidade dos seus relacionamentos seriam preditores para uma boa qualidade de vida. Olha, hoje eu tenho conexão com pessoas em vários estados e em alguns países. Semana passada eu precisei fazer um exame no Sírio-Libanês, nada de urgência, mas aí não tinha vaga para o dia que eu estava em São Paulo. Bastou a ligação para uma amiga, que ela resolveu na hora, em meia hora eu estava no Sírio-Libanês, o médico me atendeu, já fez todos os exames lá. Deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Amém. Tudo certo. Depois eu precisei, aí vim de lá com o exame para não voltar em São Paulo. Aí fui ao meu médico, cardiologista. Eu tenho vários médicos que acompanham tudo para a prevenção. E aí precisava de um exame que tem que agendar com 3 meses. Aí o meu médico chamou o colega veio no consultório dele e já resolveu tudo ali em 2 horas. Fazer no mesmo dia. Tudo resolveu. Não é pelo dinheiro que eu tenho, porque eu nem paguei, por incrível que pareça. Mas é a rede de relacionamento e a pessoa que eu sou. Eu não tenho orgulho pelo que eu tenho orgulho pelo que eu sou. Pelo respeito. Eu observei nos 2 últimos dias, que é véspera de eleição, o movimento político dos 2 grupos. E assim, eu ficava bem escondidinho, assim, os grupos, as pessoas passando, sim, e eu bem escondido, né? Você me viu, foi? Aí eu fiquei bem escondido, bem escondido. E o bacana era que todos que passavam, que me viam, me cumprimentavam. Então, acho que aquelas pessoas, né? Os 2 lados. Eu acho que cada lado tinha um bom número de pessoas, tudo igual. Não dá nem para saber quem tinha mais, eu nem estava lá para ver isso. Mas eu vi que tinha gente de um lado, do outro, todos me cumprimentavam, me relaciono bem com todo mundo. E aí, quando se fala de rede de relacionamento, não é somente com o rico, com o empresário, com as pessoas do poder. Sim. Você precisa ter rede de relacionamento com o menino que limpa o carro, que guarda o carro. Os flanelinha de Aracaju e aqueles que ficam no semáforo, são todos meus amigos. Onde eu chego, professor, não, seu carro quem guarda sou eu. E é uma briga e quando eu vou dar o dinheirinho para eles não querem. Então, não sei porquê, não sei o que é que eu posso oferecer para eles. Mas que eles me veem muito na televisão, e o meu discurso é sempre esse, de humanização, de acolher e por aí vai. Então, rede de relacionamento é isso. Seria isso, né? E tudo isso me dá saúde mental. Por isso que eu tenho uma mente muito tranquila. A saúde mental, ela te ajuda a tomar as melhores decisões. Se você não tiver saúde mental, as suas decisões serão sempre contrariadas, porque você não vai ter o raciocínio necessário, você vai sentir que está sempre afetado por alguma coisa. Sim, verdade. Professor, eu tenho uma proposição aqui, são 3 perguntinhas rápidas, bate-volta, para depois a gente finalizar com uma pergunta, pode ser? Assim, a primeira seria um hobby que poucos conhecem, o senhor. Nossa, eu gosto muito de água e jet ski é o que me agrada. Jet ski. Jet ski é tudo. O segundo é um livro de cabeceira, ou então o livro que você mais gosta. Olha, tem muito, são muitos, o pior é que escolher um, mas Top 3. Eu estou lendo tudo que tem relação agora com turismo de luxo. Com luxo, eu sou um estudioso do luxo. Então hoje o meu livro de cabeceira é O Paladar Não Retrocede. Então eu tenho que explicar, é bate-volta, mas eu tenho que explicar. Por que o paladar não retrocede? Porque quando você
Quando você não conhece, você ambiciona, mas não faz muita questão. Agora, depois que você come caviar, ou depois que você come um bom filé, para você comer um contrafilé, já faz a diferença. Então, o paladar não retrocede nessa perspectiva, perspectiva do luxo. Tem um livro chamado O Novo Mindset do Sucesso, que a doutora fala justamente isso. Também, que ela traz o exemplo de um estudo que foi feito com cegos. As pessoas que nasceram cegas, elas eram menos afetadas pela cegueira do que as pessoas que tinham visão e depois, ao longo da vida, perderam a visão. Então, é justamente isso, né? Tem um outro livro que é muito bacana também, de Napoleão Rios, que é Pense e Enriqueça. Pense e Enriqueça. Esse livro é muito bacana. Não é, quando você diz enriqueça, traz uma ideia de dinheiro, não é isso. São lições, são orientações, são princípios para você prosperar. Eu estou lá em casa para ler agora o 48 Leis do Poder. Eu já ouviu falar nisso também? Já. A gente leu também, a Arley também leu comigo, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, Dale Carnegie também, que o pessoal gosta bastante dele, né? Muito bom. E por último aqui, qual país o senhor mais gostou de visitar? Dessas 3 voltas ao mundo, qual foi o que mais te marcou? Nossa, são muitos, quase todos marcaram, seja por ser muito bom, tá? Mas a Austrália, nossa, são muitos. Eu diria que Nova Zelândia. Nova Zelândia? Eu gosto muito da Nova Zelândia. Algum motivo específico ou apenas Nova Zelândia, vou te explicar agora. Eu trouxe da Nova Zelândia alguns princípios orientadores que aplico na minha empresa. Exemplo, as pessoas da Nova Zelândia, elas acreditam que devemos fazer tudo muito bem feito e rápido. Para não ter retrabalho. Para não ter retrabalho e sobrar tempo para você, para seus amigos e para sua família. Isso é um princípio aplicado. Só tem uma coisa, eu sou bom baiano, gosto de festa, gosto de movimento. Nova Zelândia, quando dá 5 horas, você não vê ninguém na rua. Fechado, tá todo mundo em casa. Como Paripiranga, de certa forma. E aqui é uma última que eu pensei agora também, é sobre o relógio. A gente conversou uma vez, né, sobre relógios. Isso. Um hobby seu também, um pouco do meu. Isso. O que você poderia falar sobre isso? Como é que entrou na sua vida a questão do relógio? Então, o relógio é que todo menino pobre tem um desejo de ter um relógio. Relógio é uma bicicleta, né? Então, eu gosto muito de relógio. Gosto tanto que eu não tenho 87 relógios, que são os 87 países que eu visitei. Mas no início, cada país que eu ia trazia um relógio. Aí chegou mais ou menos a uns 50, 60 relógios. Só que depois eu descobri, né? Não uso, não tem jeito. Aí você se apega, eu uso esse aqui, que é Mont Blanc. Eu gosto muito do Mont Blanc, até porque para as pessoas que usam, que estudam a imagem do homem, eles reconhecem, né? Eles reconhecem que o status está no relógio e no sapato. Então os homens dizem que eles são o relógio, a partir do relógio e do sapato. Estão usando. Isso, então hoje eu uso o relógio da Apple, né? Pro dia a dia, para monitorar a saúde. Dia, com monitoração, exatamente. Esse aqui eu uso em situações medianas e assim o meu... Os Rolex da vida. Rolex eu não gosto, por incrível que pareça. É um relógio caro, tá? Mas o meu sonho era um Cartier. Então eu comprei... por aí. Eu comprei um Cartier agora e uso em situações especiais, porque não dá para usar todo dia. Você não pode ficar sem ele, né? E esse aqui meu também eu só uso quando tem algum compromisso específico. O outro eu uso um Oriente azulzinho pro dia a dia. Exatamente. Eu gosto muito de relógio. E, professor, para finalizar, esse vídeo, como a gente vai publicar, a gente não sabe exatamente quem vai ver ou quando vai ver. Então, qual mensagem o senhor colocaria assim para a eternidade, que seja temporal, para qualquer pessoa que vê esse vídeo sair lá um pouco melhor? Não, eu diria para além as pessoas que você já falou, claro, né? Eu resumiria o que eu já falei, que procure ser uma pessoa melhor a cada dia. Reflita o dia de hoje para pensar o dia de amanhã. Se você fizer assim, a pirâmide da prosperidade ela vai te favorecer. Você vai começar com um propósito, define um propósito, e aí você se orienta nos princípios éticos, analisando as tendências, valorizando as competências, habilidades, construindo atitudes para que você chegue aos 55 anos
Aliás, agora eu nem sei com qual idade se aposenta. Né? Acho que é com 65, por aí. Para que você chegue, eu não esperaria pela aposentadoria. Eu sugiro às pessoas que façam o possível para chegar aos 55 anos com autonomia para ter uma vida digna. Porque a pior situação do ser humano é perder a dignidade. A exemplo daqueles que vivem dos favores sociais, das políticas sociais, aquilo não é legal. E procure ser honesto, tá? Procure ser honesto para que a sua construção seja reflexo dessa honestidade e que ninguém tire a sua paz no futuro. Seria mais ou menos isso. E quem quiser saber mais, é só me acompanhar no Instagram. É vidan.wilson. Vidan.wilson, que a gente vai falar todo dia. Me manda o direct que eu respondo todos. Nem que vá até a madrugada. Ele me respondeu, então ele vai responder todo mundo mesmo. Com certeza. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, parabéns. Eu que agradeço, de verdade, obrigado.